Graça e paz, amados irmãos e amigos. Estamos estudando a Palavra de Deus, o precioso livro de 2 Crônicas, e temos considerado nas últimas lives a preciosa, exemplar e edificante vida do rei Josafá. Josafá pecou contra Deus. Bom, isto as Escrituras deixam claro. Há uma honestidade absoluta na palavra de Deus, quando ela descreve, retrata a vida dos homens a quem Deus usou com grande poder. E isso para nós é muito importante, porque se a Bíblia Sagrada omitisse estes momentos de pecado, de queda, nós diríamos, são pessoas de uma estatura espiritual para nós inalcançável, inatingível. No entanto, as Escrituras mostram as qualidades e as virtudes, mas também os defeitos. Josafá fez uma aliança que trouxe trágicas e graves consequências para o seu reino, para a sua descendência e para a sua nação. E Deus prometeu castigá-lo por isso. No entanto, Deus também destacou as qualidades de Josafá. A Bíblia diz que ele tirou os postes ídolos, não é? Eram monumentos à deusa Azerá, que eram locais de cultos idólatras. Ele também dispôs o coração para buscar Deus. Ele buscou a Deus com o coração disposto, decidido e determinado. Ele, na qualidade de rei, ele voltou a passar, porque já havia feito isso, de cidade em cidade, visitando as cidades, visitando seus súditos, visitando o seu povo. Com que propósito? Para fazer com que o seu povo voltasse, retornasse, se reconciliassem com Deus. Que coisa linda! O rei indo ao encontro do seu povo e conclamando este povo para que parem de desobedecer, de se afastar e se desviar, voltem para Deus. E ele também estabeleceu juízes, tanto em todas as cidades quanto na capital, Jerusalém. E ele, com base no atributo divino da justiça e da retidão, ele exortou aos juízes, tanto das cidades quanto da Suprema Corte em Jerusalém, para que fossem íntegros, honestos, fiéis, homens tementes a Deus, entendessem que o Senhor está presente em todo julgamento e ele faz e exige justiça. Veremos agora, no capítulo 20 de 2 Crônicas, mais uma preciosa qualidade de Josafá, a qualidade de ser um homem piedoso, de ser um homem temente, de ser um homem espiritual. Eu lhe pergunto, quando você ouve, recebe uma péssima notícia, uma notícia de que há uma grave ameaça, um grave perigo, a sua vida vai entrar numa situação caótica, como é que você reage? Como você reage? Você vai se drogar, se embebedar, vai dar cabo da sua própria vida, vai entrar em desespero, vai perder a lucidez, vai fazer asneira? Como você reage? Josafá reagiu como homem, ser humano que era, como nós, mas ele também reagiu como homem de Deus, que pela misericórdia dos céus ele era. Diz a palavra de Deus que depois disso, de ter Josafá estabelecido juízes em toda a terra, os moabitas, Moabe era uma nação, os moabitas e os amonitas, outra nação, juntamente com alguns dos meunitas, vieram atacar Josafá. Alguns homens vieram dar esta notícia a Josafá. E qual foi a notícia? Uma grande multidão de Edom, da além do mar, está vindo atacar-te, e já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então
Josafá teve medo e resolveu buscar o Senhor e convocou jejum em todo o Judá. Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor. Vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscarem o Senhor. Lembram que Josafá, ele foi de cidade em cidade, fazendo com que o povo voltasse para Deus. Lembram que Josafá dispôs o coração para buscar Deus de todo o coração, pois ele o encontrou. Agora, na hora da crise, Josafá estava em comunhão com Deus. Muitos desprezam a Deus. Muitos estão distantes e se mantêm distantes, na ingratidão, desprezando Deus e a sua palavra. Quando vem a crise, quando vem a adversidade, entram em pânico. O céu desaba sobre a cabeça, o chão abre debaixo dos pés e aquela pessoa está despreparada para enfrentar e reagir. Problema todo mundo tem, crise todo mundo enfrenta, problemas graves e ameaçadores acontecem com muita gente, mas o modo como você age e reage vai dizer se você é ou não é uma pessoa que vive, está em comunhão com Deus, alguém que busca a Deus, e não só quando sofre ou quando precisa, mas alguém que anda na presença de Deus, alguém que busca a Deus de todo o coração, em estreita e íntima comunhão. Josafá nos mostra 3 nações, uma coalizão de 3 nações. 3 nações uniram-se, formando um grande, um vasto, um imenso exército. Para o quê? Para atacar o reino do sul, Judá. E diz a Bíblia que trouxeram para Josafá esta péssima notícia da coalizão de 3 reinos que estavam dispostos a matar, roubar e destruir. Que péssima notícia! Como foi que Josafá reagiu? Antes de ver os que lhe trouxeram a péssima notícia, trouxeram uma segunda péssima notícia. Eles estão vindo atacar-te e já saíram, já estão unidos, já estão marchando, estão a caminho, estão chegando. Portanto, Josafá tinha que tomar medidas rápidas, urgentes e imediatas. E como ele reagiu? Descontrolou-se, entrou em pânico, mergulhou em depressão, num profundo abatimento, gerando um efeito cascata sobre seu povo, seus liderados? Não. Veja bem, então, diz o texto bíblico, Josafá teve medo. Josafá teve medo. Ele era humano. Ora, quem, diante de uma notícia dessa, se alguém lhe diz, sua casa está rodeada de corruptos, pessoas malignas, malvadas, armadas, que querem entrar, atacar, matar, roubar e destruir dentro da sua casa, você não teria medo? Claro que sim. O medo é uma reação natural, é uma emoção que Deus nos deu. Inclusive, ela é especial, porque é o medo quem nos faz tomar cuidado. Se você tem medo de cair, você evita se expor a perigos. O medo é uma boa reação, porque nos faz pensar muito bem nas consequências, para não arcar com o sofrimento. Então o medo cumpre um papel importante. Ruim é quando o medo se instala, toma conta e ela se torna um estado crônico. Mas o medo é humano, é uma reação humana. Dizer que uma pessoa não pode ter medo, não. O medo é uma reação emocional divinamente criada. Como ser humano que era, ele teve medo e não tem problema nenhum se você sente medo. Mas observe bem, essa foi a reação humana. Mas a reação do homem,
Mas agora a reação do homem de Deus. Ele resolveu, diz o texto bíblico, buscar o Senhor. Essa foi a decisão. Essa foi a resolução. Ele resolveu. Onde se resolve? No coração. É no coração onde as decisões são tomadas. Diante daquela péssima notícia, das duas péssimas notícias, ele tomou a seguinte decisão: buscar o Senhor que ele estava buscando sempre. Ele não tomou uma decisão na hora da dor, como muita gente que só quer buscar a Deus nessas horas. Ele buscava a Deus, isso era uma constante, era algo perene na sua vida, era a sua rotina. Mas ele agora tomou a decisão em especial de buscar o Senhor, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele convocou um jejum em todo Judá. Ele conclamou todo o seu povo para jejuar. O jejum na Bíblia nunca foi um fim em si mesmo, e ele nunca existe independente, divorciado da oração. Então dizer que ele convocou um jejum significa que ele convocou a nação inteira para orar, mas para orar em jejum. O jejum, ele corrobora, ele fortalece a oração. Você não jejua sem cessar, mas somos exortados para orar sem cessar. Mas somos exortados e ensinados a jejuar em situações que demandam a oração poderosa, a oração forte, a oração de todo o coração. E quando você se abstém de alimento, quando você para de se alimentar e não, entre aspas, perde tempo alimentando-se, você se volta integralmente para Deus, uma busca de corpo e alma integral, porque o momento era drástico, era grave, era assustador, e eles deveriam buscar a Deus assim, com essa intensidade. E a Bíblia diz que esse líder, que outrora ele ia ao encontro do povo para chamá-lo de volta para Deus, esse povo agora atende à convocação, porque esse povo, por exortação deste mesmo rei que o convocou, havia sido convocado para voltar, para retornar e se reconciliar com Deus. E a Bíblia diz que houve uma peregrinação de todas as cidades. Diz o texto que Judá, a nação, uniu-se. Com que propósito? Para pedir socorro ao Senhor em oração e em jejum. Vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscarem o Senhor. Como? Em jejum, como em oração, como unidos. Quando uma família enfrenta uma crise, ela deve, unida, jejuar e orar. Quando uma igreja enfrenta uma crise, ela deve, unida. Uma igreja desunida, dividida, esfacelada por facções, não consegue. Deus não ouvirá pessoas divididas, desunidas e em desarmonia. Quando estamos enfrentando, como grupo, família, igreja, nação, um problema grave, drástico e de grande ameaça, a primeira coisa, vamos nos unir, vamos superar as diferenças, as discórdias e vamos unidos, uma busca unida em oração e jejum. É assim que se reage quando se enfrenta problemas graves, adversidades graves. Se você não busca a Deus, não vai ser na hora da crise que você vai conseguir. Se você não corre nem 100 metros, no dia que tu precisar, você vai correr 1 quilômetro para pedir ajuda? Não. Portanto, quem pratica o exercício e corre periodicamente, no dia que ele tiver que correr 5 quilômetros, ele corre, porque ele está acostumado a correr. Tem muita gente que não pratica oração, não pratica jejum, não busca a Deus. Aí na hora da crise, perde a fé, se abate, desanima. Por quê? Porque ele está desestruturado espiritualmente, emocionalmente fragilizado, porque a sua vida espiritual não está em harmonia
nutrida e alimentada, porque o produto da busca do Senhor, o produto é uma vida alimentada e nutrida por Deus e pela sua palavra. Portanto, busque a Cristo, busque o Senhor. Se você viver e andar em comunhão com Ele, quando vierem as crises, você terá medo, é natural, você é humano, mas você reagirá como uma mulher de Deus, você reagirá como um homem de Deus. E eu oro para que Ele te abençoe, rica e abundantemente.